Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmos 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E se tratando de conhecimento, que conhecimento é esse, né? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro vai nos libertar do quê? Se você tem um pouco de intimidade com a leitura da Bíblia, você verá que, o propósito das Escrituras, é mostrar a idolatria, e o quanto a vaidade promove essa idolatria, Então, para você se libertar dessa idolatria, você precisa vigiar e orar, os acontecimentos, fazer uma autocrítica, se você se dedica à vaidade, ou não. E se você, de uma maneira, um certo condicionamento social, você está, se dedicando à idolatria ou não. Aí, se nós aproveitarmos, a sabedoria dos nossos ancestrais, tanto, a sabedoria que está contida nas Escrituras, como nos reformadores, protestantes, uma das solas é a sola Escritura, Então precisa estar sempre observando o que está escrito nas Escrituras. A segunda sola, é a sola Christus, Então Cristo é o lente, é a lente, É o mestre que nos ensina a ler as Escrituras, Porque Moisés nos deu a lei e Jesus deu, graça e verdade, Então, assim a gente consegue, tendo, Jesus como caminho, a verdade e a vida, a gente consegue tê-lo como um mestre. Se entendermos essas duas coisas, já entendemos muitas coisas, E para fugir, sempre da vaidade, sempre encontrar o caminho, que não esteja na vaidade, é, a sole, glória a Deus, Então, tudo que você fizer, em glória de Deus, vai, de uma certa maneira, fazer você picar esse ovo, que é você mesmo, o seu condicionamento social, familiar, E você, irá correr riscos, Porque você vai perceber a idolatria das pessoas que te educam, E como corrigir isso em você mesmo, nas outras pessoas, sem ofender as pessoas, ou criar o mínimo de conflito possível, Porque nós herdamos conflitos. Então, é a nossa tarefa diminuir o alcance e o impacto desses conflitos, Então, você vai pela sola fide, Então, a fé é a transição do visível para o invisível. Você se arriscar nessa aventura, Você partir da aparência das coisas para a essência das coisas, de uma opinião mais temporária para uma opinião mais duradoura, E se Jesus, se a Boa Nova, se as Escrituras nos quer libertar da idolatria, nós não podemos ter idolatria nem com as Escrituras, nem com Jesus, nem com glória a Deus, e nem com a fé, E aí a porta começa a ficar mais estreita, E temos poucas referências, que as coisas precisam partir da gente,
Nós já temos as Escrituras como inspiração, como combustível, né? Nós já temos Jesus como a estrada, o caminho, a verdade e a vida, né? E nós temos, glória a Deus, como a motivação, né? E nós temos a fé como decidir se segue por esse caminho ou não, né? Se desgarra, se fica, né? A gente precisa saber a diferença entre a estrada e a paisagem, né? E a graça, né? A graça é uma coisa que está no domínio de Deus, né? Mas, se considerarmos, né, que Jesus como lente, né, o caminho, a verdade e a vida, nos disse que haverá guerras e rumores de guerras, né? Mas os eleitos, né, irão diminuir o tempo das dores, né? Nós podemos aproveitar, né, da experiência e sabedoria de vários eleitos, né? Então a gente precisa sair também da questão da moral da cegonha, né? Que é a ignorância real das coisas, né? Todos nós estamos imersos, né? Aí você tem a fala de imaginação, né? Quanta imaginação? A idolatria, ela surge da imaginação, da fala da imaginação, né? Tudo isso é sustentado, né, pelo sentimento de autoridade ante a prole curiosa, né? Então todos nós somos curiosos, né? E só que a gente não pode, né? Deixar de compreender que errar, né, é um fato corriqueiro até, né? Nós evoluímos na tentativa e erro, né? Mas instituir o erro já é mais grave, né? Então, lembrando, né, de Mateus 23, né? Nem padres e nem mestres, né? Para não alimentar a vaidade dessas pessoas e essas pessoas não alimentarem a moral da cegonha, né? Que a gente possa romper aí a idolatria, a gente possa romper a fala de imaginação, a gente possa romper a ignorância real das coisas, né? E um pouco de filosofia nos afasta da religião, mas mais filosofia nos aproxima da religião, né? Se lembrarmos do anarquista Proudhon, Proudhon, um dos fundadores do anarquismo moderno, né? E podemos racionalizar sobre o que é inexplicado, o inconsciente, né? Se a gente lembra de Jung, um dos eleitos também, né, que investigou aí o inconsciente, né? Ele nos diz que a diferença entre consciente e inconsciente é que suponha uma lanterna, né? E aí o alcance daquela lanterna, né, aquele feixe de luz, é o consciente e tudo mais é o inconsciente. Mas se você muda a lanterna de direção, né, o consciente passa a ser inconsciente porque fica, né, imerso na escuridão e aquilo que estava escuro clareia, né? Então, conforme você muda o farolete da sua lanterna, né, vai mudando o que é consciente, o que é inconsciente. E nós temos influência tanto do consciente como do inconsciente, né? Então, racionalizar, né, esse nosso dom intelectivo não nos impede, né, de apreciarmos Deus e incluir Deus, né, nas nossas apreciações, né, porque existem mais coisas, né, sem explicação do que coisas explicadas, né? Esse acaba sendo a graça da coisa, né? Lembrando do Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, né? A alegria é a prova dos 9, né? Então, assim, mesmo que você parta de um profundo ateísmo para chegar à ideia de Deus, né? E ele até coloca isso como uma certa condição, né? Todos nós vivemos aí uma apostasia, todos nós temos um período de ovelhas, né? Perdidas, desgarradas, né, de Israel, né? E lembrando que esse Israel é uma coisa simbólica, né? Não é uma questão física,
né? Mas todas as nações têm a sua própria constituição, né? Então a gente precisa estar assim diante de todas essas coisas, né? Então, se a gente lembra de Aristóteles, por exemplo, né, na Ética, né? Todos procuram a felicidade, né? Todos concordam que procuram a felicidade, mas cada um tem uma ideia diferente de felicidade, né? E aí a gente precisa incluir, né, a experiência real de cada pessoa e todas as perspectivas, né? E que tipo de alegria é essa, né? Como saber se a alegria que nós sentimos é uma alegria da graça de Deus ou é uma mera distração dos fenômenos, né? Bom, né? Humanamente difícil chegar nessa conclusão, né? Então, assim, dependemos, né, de Deus, né? Dependemos do seu julgamento, né? E é isso que faz a graça de tudo, né? Então, não podemos nos abater, não podemos nos sentir injustiçados, né? Porque quanto mais você se desgarra um pouco, né, mais você será visto de maneira apreensiva pelos demais, né, pelo grupo, né? Mas como corrigir a idolatria, né? Se você, né, não percebê-la e se você não rejeitá-la, né? Então você precisa rejeitar. No momento, no princípio, é uma questão um pouco mais dolorosa, né, de revolta, mas depois você vai compreendendo a diferença entre idolatria e memória, né? E aprendendo aí, né, a usufruir da sabedoria dos antepassados, né? Então, a gente precisa conhecer a Zoé, o Nous e o Logos, né? Porque o Logos se faz carne. Então, assim, nós, sal da terra, temos que saber a função do sal, né? Porque se o sal não salgar, de nada valerá, né? E o sal não só tempera as coisas desconhecidas, o sal ele conserva as coisas conhecidas, né? Resta, né, para a gente saber, né, distinguir o que é transitório e o que é permanente. E isso não existe uma coisa unívoca, né? Somos fontes, né, de água, somos afluentes de um grande rio, né? E estamos em lugares diferentes, geografias diferentes, referências diferentes, culturas diferentes, né? Se lembrava mais uma vez de Jung, né, na Civilização em Transição, né, existem fenômenos, né, psíquicos que são vinculados à Terra, né, ao próprio ambiente, ao clima, né, ao relevo, né, às montanhas, né. Por incrível que pareça, tem montanhas que, pela erosão, criam formas, né? Então, tem montanhas que lembram animais, tem montanhas que lembram outras figuras, né, humanas, né? E objetos. Então, isso, para o homem primitivo, isso se tornou um ídolo, né, espontâneo, natural, imediato, né? E que coube, né, através, né, da vigilância, né, e vigiar e orar, o homem perceber que isso, né, existem mistérios maiores e ele, né, não precisa se submeter a essas coisas, né. Então, vamos nos libertar da moral da cegonha, né? Porque essa é a graça das coisas e a alegria à prova dos noves. Caros queridos para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é a mais elevada honra. Assim seja para o bem nosso querido Brasil. Estamos no ano 462 da deglutição do bispo Sardinha.